Oi, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mas se não tiver, vai ficar. Porque é bem maior aqueles que reformou da minha e da tua vida. Posso ouvir um amém? Digo amém. E receba a paz no coração de vocês. Recebo. Eu fiquei um pouquinho sumida, né, afastada, mas depois eu vou sentar para conversar com você, para me falar para você a real, porque que eu tô afastada, eu nunca mais gravei vídeo, né? Mas hoje eu vim para gravar, eu vou prometer que vou começar a gravar, né? O menos um vídeo por dia, né? Porque tá meio complicado. Mas eu estou aqui, ó, com as cadeiras cheias de doações, tá vendo? São todas doações. Eu recebi. Era para ir buscar mais, mas não deu, infelizmente, né? Eu tô com a barriga grande, meu pai do céu. E aí, minha gente, deixa eu dizer a vocês. Eu vou mostrar pra vocês o que é essas doações, né? Que são roupas, são calçados, enfim. Deixa uma câmera tão assim ruim, minha gente, aqui. Mas tudo bem. Pois eu vou posicionar a câmera, né? Mas pra poder ver mais as coisas, né? Pra poder vocês estar vendo mais de pertinho. Eu acho que eu vou botar vocês pra ali. E a minha sacola pura, provei bastante, minha gente. Elas estão lindas, estão tá? Na metade forrada, depois eu vou. Essas doações, né? Acho que eu vou arrumar um cantinho aqui para nós sentar, né? Para nós conversar um pouquinho, para nós poder estar conversando sobre. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, né? O porquê que eu demorei tanto de gravar vídeo. Então, meus amores, eu demorei muito, né, de gravar vídeo e postar vídeo aqui no canal. Porque eu tava com um probleminha, sabe? Não era muito não, mas era um pouco. Eu gravava com esse celular, tá vendo, ó? Ótimo, as imagens dele eram boas. Sempre gravei meus vídeos, não tive nenhum problema, né, com as imagens. Porém, a memória dele era muito pequena. Então, assim, o que acontecia? Eu gravava um vídeo,
qualquer vídeo que eu gravasse, ele não sei o que acontecia, sabe? Porque se chegava um vídeo no meu, porque eu usava o WhatsApp, né? Aí chegava mensagem de grupos e mensagem do WhatsApp, fotos, essas coisas que as pessoas mandam, né? Aquelas fotos de bom dia, de boa noite, enfim. E acabava que tudo enchia a memória. Então, assim, eu apagava, deixava tudo apagadozinho, ia lá na lixeira, jogava tudo fora. Mesmo assim, eu estava com dificuldade para o vídeo subir para o canal. Não estava subindo. Por conta da memória ser um pouco fraca, sabe? Então, eu esperei, né, para poder comprar um celular melhor, né? Para poder gravar para vocês, pegar umas imagens boas, para não estar com problema para subir o vídeo pro canal. Porque qualquer vidinho que eu gravava, acabava que eu não tendo espaço, ficava aquela demora para poder subir pro canal. E às vezes que eu passava 2 dias para poder subir um vídeo, né? Então aquilo estava me incomodando bastante, porque toda vez que eu gravava, assim, eu gravo com muito amor e com muito carinho, sabe? Com amor, com carinho mesmo. E acabava que eu gravo aquele vídeo com aquele amor, com aquele carinho, com aquela dedicação, e aí eu tinha que cortar partes, porque ele não subia, sabe? Então, assim, se eu vou buscar as doações, eu vou buscar doações fora, muito longe da minha casa, né? Mas eu vou buscar muito no interior, longe da minha casa. Eu moro na cidade e aí me ligo dizendo que tem roupas, calçados para doar muito longe, sabe? E assim, para quem está chegando agora no canal, não está entendendo nada, né? Ontem mesmo veio um inscrito no meu canal, um inscrito novo, talvez não esteja entendendo essas doações, talvez não esteja entendendo por que eu estou falando, né? Mas eu quero falar para vocês que são novos, que sejam bem-vindos, né? Espero que vocês fiquem comigo aqui. Eu te agradeço a Deus por cada um inscrito. Mas para os novos que não estão entendendo nada, fala assim, ai Marli, eu não estou entendendo o que essa mulher está falando. O que é que ela está mostrando essas doações? É para ela, é para os filhos dela? Enfim, eu vou dizer para vocês que no meu canal, eu gravo meu trabalho social. Eu tenho um trabalho social. Eu não mostro tanto a minha vida em casa, não. Eu compartilho, às vezes, algum vídeo, alguma faxina, alguma coisa do tipo. Mas eu não vivo, assim, gravando vídeo do dia a dia da minha vida pessoal, sabe? Eu tenho um trabalho social, onde eu recado roupas, calçados, também alimentos. E eu tenho essa preocupação de buscar, de quando chegar em casa eu selecionar, eu limpar, eu lavar a roupa que não está muito limpa, não que esteja suja, mas que muito tempo guardada, a pessoa doa, né? E acaba precisando de uma limpezinha mais. Então, assim, eu faço um trabalho social, tá? Quem chegou agora, quem gostar, quem se identificar com doações, com pessoas ajudando o próximo, tá no lugar certo. Porque aqui eu só gravo isso, tá bom? Então, eu preciso, quando as pessoas falam assim, eu tenho uma doação em tal lugar, eu tenho que buscar. Então, eu gosto de mostrar, por quê? Porque as pessoas têm amor e carinho para me doar. Então, de certa forma, eu tenho aquela necessidade de prestar conta, né? Com quem doa, né? Então, eu gravo, buscando as coisas, agradecendo quem foi os doadores. E depois eu organizo e vou doar para as famílias carentes, tá bom? Então, o meu canal é esse, onde eu trabalho, o que eu tenho um trabalho social, que assim eu ajudo um pouquinho o próximo, né? Com o pouco que tem nas minhas mãos, né? Mas eu compartilho com muito amor e com muito carinho. Então eu ia buscar, e era muito longe, eu queria gravar o percurso, queria gravar, né? E tudo, e aí tinha que cortar. Então pra mim estava me incomodando bastante. Então resolvi, né, assim, comprar um celular, não ia comprar agora, né? Ia deixar comprar para mais na frente. Mas meu esposo quis me dar um celular, né, mais potente, que eu possa gravar mais, né? Ter um vídeo legal. E assim ele me deu um celular melhor, né? Me deu um celular que ele tem a memória muito grande e que as imagens também são melhores, né? Então, quem não está entendendo é porque eu tenho um trabalho social, né? Eu levo a palavra de Deus,
e levo também o alimento, né? É como eu costumo dizer, eu não só alimento a alma, que é a palavra, que é o evangelho, mas também eu levo o alimento, né? Para alimentar a carne, para cobrir a carne, para calçar também a carne, que é as sandálias, né? As roupas. Tá certo, meus amores? Então, esses novos que estão chegando, que não estão entendendo nada, aqui no canal vocês vão ver isso, né? Muito amor pelo próximo, muito carinho por eles, porque é assim, Deus nos ensinou que nós fossem sal, né? E luz para o mundo, né? O que Deus quer de nós é que nós seja luz para nossos irmãos, que nós dê sabor à vida do outro, né? Então, isso é Deus que está falando, não sou eu, né? Ele diz que amar o próximo a si mesmo, né? Não sou eu que digo, é a própria palavra. Então, a gente tem que ter amor pelos nossos irmãos, né? E a gente faz o que a gente está ao nosso alcance, mas a gente tem que fazer com amor e com carinho. O Senhor nunca fala em quantidade, né? Ele fala em amor, né? Ele fala em amor. Ele fala, quando tem onde tem um ou dois ou três unidos, ali eu estarei. Então assim, o Senhor nunca fala de muita coisa, de grandeza, porque o Senhor sempre se fez humilde, se fez pequeno, né? É tão pequeno que ele se fez, que ele veio para o mundo para morrer por nós, né? Enquanto ele era humilde, ele tinha amor no coração pelo próximo, que ele morreu por amor a nós. Então, o que ele pede é que nós também tenhamos amor ao próximo, como a si mesmo. Então, são os mandamentos que Deus nos ensina e que ele quer que a gente pegue, né? E nós leve para frente. Que nós seja aqui na terra discípulo do Senhor. Todos nós temos um chamado e cabe a cada um de nós saber, né, qual é o chamado do Senhor para a nossa vida. O meu chamado foi levar a palavra e ajudar o próximo. E qual foi o seu chamado, né? Então, procure a pedir ao Senhor discernimento. Diga a Ele, Senhor, o que é que Tu queres que eu faça, né? Enquanto estiver nesse plano aqui, né? Um plano que nós vivemos hoje e amanhã não sabemos, né? Então, o que a gente, enquanto estiver aqui, tem que fazer o bem, fazer o que Ele nos ensina, não é verdade? Então, eu gravo esse celular é ótimo, ele tem umas imagens boas, ele não me dava trabalho. Eu também já estava assim, né, com aquela prática nele, né? Vou quebrar um pouquinho a cabeça com esse, né? Mas eu vou prometer a vocês que eu vou aprender a mexer nesse, né? Porque esse aqui é um celular simples, né? Ó, e ele é ótimo. Nossa, eu tenho muita paixão por ele. Foi a ele que eu iniciei meus vídeos. Eu agradeço muito a Deus, né? Se eu tenho os seguidores que eu tenho até hoje, foi com ele, foi através dele, né? Então eu gosto muito dele. Porém, a memória dele era muito pequena e estava assim, me dando um pouco de trabalho para subir, né, o canal. E eu acabei, né, dando um tempo para poder ter um melhorzinho, né? E hoje eu comprei um melhor, né, dos atuais, vamos dizer assim, né, dos potentes mesmo, para poder estar gravando um vídeo melhor para vocês, imagens melhor para vocês, né? E é isso. Mas eu agradeço, assim, imensamente, né? Todos os seguidores que estão vindo, aqueles que olham meus vídeos, que tal. Se vocês, assim, chegaram hoje, maratona os vídeos anteriores, vocês vão entender mais o porquê. Eu tenho, assim, no meu canal gravado toda a história, todo o meu trajetório. Por que que eu tô aqui, né, na internet? Por que que eu vim pra cá, pra essa plataforma? Foi porque eu quis, foi do nada, o que aconteceu. Eu conto minha história todinha, né? Então, assim, tem vídeos aí que vai, assim, vocês vão poder entender um pouquinho. Na verdade, o começo do canal foi um chamado de Deus, em Isaías 49. Então, através desse chamado, eu vim para levar simplesmente o que ele me pediu, que era a palavra dele, espalhar, né? Que ia chegar em todas as nações. E nós estamos chegando aí, né? Estamos chegando bem longe, já chegamos na Finlândia. Então, assim, toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Senhor, né? As 6 sacolas de roupas de criança foi a Tamires, também uma grande amiga minha, né? É uma seguidora, enfim. Foi ela que doou também as 3 sacolas de roupas, tá bom, meus amores?
Então, eu sou grata a Deus, né? Por cada doação que chega aqui em casa, porque ela já tem destino certo, né? Para poder tá abençoando pessoas, né? E criança também. Então aqui eu tenho brinquedos também, viu? E vocês que estão aí, que estão me acompanhando, vocês que chegaram também novos agora, vocês vão ver, né? Doações de roupa. Também eu recebo Pix, né? Eu também tenho que comprar alimentos, né? Mas eu tô esperando. Como eu agora comprei o celular, vai dar pra me dar armamento nessas coisas, né? E eu vou, mas eu gravo tudo pra vocês. No dia que eu for pegar o dinheiro, no dia que eu for comprar os alimentos, enfim, eu gravo tudo bonitinho, tá bom, meus amores? E eu fico assim, apaixonada por essas coisas. Olha, que coisa mais perfeita, gente. Ó, que linda, né? Olha, que linda. É muito linda, é tudo perfeito. Então, eu tava com muita saudade de gravar pra vocês. Muita saudade mesmo de conversar com vocês, né? Falar. Mas eu tava esperando, né? O tempo oportuno, né? Que era do meu celular, de comprar um celular melhor para poder gravar melhor para vocês, né? Por isso que eu não gravei mais, que eu não falei mais, né? Mas tô hoje eu aqui para conversar um pouquinho com vocês, matar a saudade, né? Dizer que eu tô muito feliz, né? Por cada pessoa que tá chegando no canal. Assim, é muita gratidão. Me sinto assim, vocês como fosse minha família, né? Porque se eu coloco, eu tô doente, a pessoa fica perguntando o que é que eu tenho, o que é isso, o que é aquilo. Então eu me sinto muito bem, né? Perto de vocês, tá bom? Eu vou ler aqui uma palavrinha para poder, né? Não deixar o vídeo sem uma palavra do Senhor, né? Então nós vamos ler o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 8, dos versículos 11 ao 13. Naquele tempo, os fariseus vieram com ameaça e destruir. Jesus pôs-se à prova, pediram-se um sinal do céu, mas Jesus deu um dos superiores um profundo e disse, porque essa gente pode pedir um sinal. Em verdade vos digo, esta gente não será dado nenhum sinal, deixando-se. Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para o outro lado da margem. Meus irmãos, quando Jesus fala aqui que naqueles tempos os fariseus, eles vieram, né, começar assim, com ameaça, né? E pedindo uma prova a Jesus, né? Pedindo um sinal que viesse do céu, né? Jesus está aqui nos dizendo, né, que muitas das vezes a gente acha Jesus tão pequeno ou às vezes até invisível, né? Porque quando eles pedem o sinal do céu e eles estão ali pedindo ao Senhor uma prova, pedindo a Jesus uma prova, é porque realmente eles não tinham uma fé, né, tão grande para acreditar
que Jesus, ele era o Cristo, né? O Cristo Salvador. Então, a fé deles era muito pequena. Então, eles suspeitavam ali de Jesus, né? Eles suspeitavam que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador, né? Mas os fariseus, eles não acreditavam. A fé deles era em outro Deus, talvez, né? Porque quando eles sempre perseguiram Jesus, né? Eles sempre estavam perseguindo, eles sempre estavam colocando Jesus à prova, né? Estava ali sempre discordando do Senhor e sempre querendo que o Senhor fizesse algo para que provasse que ele sim era o Cristo, ele era o Filho de Deus. Por que eles não acreditavam tanto em Jesus? Que Jesus era o filho da promessa, né? Que ele tinha vindo ali através do Espírito Santo. Porque eles viam Jesus como? Como um coitado, como um filho de um carpinteiro, né? De um pobre. Então eles não viam Jesus, em Jesus eles não viam poder nenhum. Eles não viam poder que ele poderia fazer milagres. Ele não viu o poder que Jesus ele viesse ali para curar, né? Para libertar. Eles viam Jesus um filho do coitado, né? Daquele José carpinteiro, e que Jesus não tinha poder de nada. Quando chegavam a eles e falavam da cura, dos milagres que Jesus estava fazendo, simplesmente eles queriam mais. Eles queriam que Jesus provasse ali que ele sim fazia milagres, que ele era mesmo o Salvador. Quantas vezes nós aqui também na terra, que somos chamados a ser sal para dar sabor à vida do outro, e somos chamados a ser luz para iluminar a vida do próximo, quantas vezes nós também somos, né, feito, como quero dizer, como um que não sabe de nada, um que não conhece nada, né? Então, muitas das vezes também a gente somos também, alguém chega a querer a prova, né? Que quem é o Deus que tu serve, né? De quem é esse homem que tu fala, né? Então, como Jesus, ele era conhecido ali pelos fariseus como um homem que não era ninguém, que não era nada. No dia de hoje também temos pessoas assim, que não acreditam na nossa religião, que não acreditam no Deus que nós servemos, que não acreditam no que Deus nos deixou para que nós seguíssemos, né? Então leva como uma hipocrisia. Vamos supor, eu vou falar não em religião, porque é um Deus só, né? As religiões foram inventadas, foram, né? Cada quem decide qual igreja vai seguir, qual igreja é a boa, qual igreja é a melhor. Só que o Senhor, ele não deixou para nós religião, né? Jesus deixou, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não disse que você fosse para a religião A, e a B e a C, mas que você seguisse a ele, seguisse os mandamentos, né? Então, ele deixou os mandamentos para nós seguir, né? Ele não deixou a religião. Nós não temos que ser religioso, nós temos que ser uma pessoa de fé, né? Que vive o evangelho e que nós temos de obrigação para ser testemunho, né? Para o nosso irmão, né? Então, o Senhor, ele não deixou nenhuma religião, né? Ele deixou o próprio mandamento para que a gente seguisse. Então, religião, igreja, a pessoa vive na que você acha que é legal. Mas não importa a igreja que você vive, que você esteja. Eu sou católica, eu vivo na católica, né? Mas eu não vivo o católico, o catolicismo, vamos dizer assim. Eu vivo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é quem nos leva até a Deus. Vocês entenderam? Os mandamentos
é o que Deus quer que nós siga. Ele não quer que nós siga A, nem siga B, nem siga D. Deus quer que nós siga simplesmente a palavra dele com verdade, como ele deixou nos ensinando a nós amar o próximo a si mesmo, nós não ter ciúmes, nós não querer a coisa do outro, nós não querer o mal nem para o nosso inimigo. O Senhor disse, né, que nós amais os nossos inimigos, né? Então, assim, o que o Senhor nos pede é que nós façamos o que Ele pede que nós façamos, né? Que nós seja verdadeiro com os outros, né? Que não seja hipócrita, porque viver e querer ser hipócrita é querer dizer que somos isso, que somos aquilo, mas nós não testemunha para o mundo, não testemunha para nossa sociedade, né? Então, assim, o que Deus pede de nós não é a religião em si. Não temos que viver uma religião. Ah, eu sou católica, eu vou ver que eu sou católica. Não. Nós temos que viver e mostrar para as outras, como é que eu quero dizer? As outras denominações, né? Que nós servemos um Deus vivo, que nós cremos em Deus, que Ele é o único, suficiente Salvador da nossa vida. Ele é o único e é o único em todas as áreas. O Senhor, só Ele pode, só Ele cura, só Ele faz milagre e prodígio, né? Em nossas vidas. Porém, nós temos aquela, como é que eu quero falar? Aquela falta de conhecimento, né? Que as pessoas falam, mas tal pessoa, eles acreditam em tal santo, né? O santo, não. Os santos, eu digo para você, santos não faz milagre em vida de ninguém, né? Eu digo isso abertamente e creio que não faz. Eu quero dizer a vocês que Deus, os santos, fizeram de tudo para ser santos, entendeu? E Deus quer também que nós também sejamos reconhecidos como santos, né? Mas os santos, por que eles são santos? Porque eles foram obedientes ao Senhor. Claro que eles erraram que nem nós, eles eram pecadores que nem nós, os santos eram que nem nós. Só que eles buscavam viver, né, a palavra, viver os mandamentos como Deus chama cada um de nós para nós viver. Então, a diferença é falar assim, os santos, né? Então, os santos eram pessoas que eram dedicados, que se entregavam a vida a Cristo, para Cristo, né? Viviam ali em função de fazer o bem, de cuidar do próximo, de estar sempre fazendo o bem, de estar sempre perdoando, de estar sempre amando. Então, esse é os santos que a gente tem como, né? As Santo Antônio, São Pedro, Santa Clara, enfim, todos os santos, eles são chamados de santos porque eles viveram o verdadeiro evangelho, né? Com seus pecados, como eu disse, com suas falhas, mas eles procuravam buscar sempre a Jesus e tá fazendo ali que não fosse o 100% da vida, mas 80%, 70% para agradar a Jesus. É o que ele pede também para nós. Ele não pede 100%, porque nós somos incapazes de viver 100%. Porque nós somos falhos, somos pecadores, somos, né, nos vemos a todo momento pecando, né, todo momento nos vemos desagradando a Deus. Mas o que ele quer é que nós, o menos, né, doemos o menos 70%, né, para agradar a ele. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Não é impossível, né? Se Deus diz assim, ama o próximo como a ti mesmo, você vai adiar o próximo? Não. Se Deus diz assim, faz o bem e não olhar quem, você vai fazer o bem depois que está falando, o outro que fez, que aconteceu com o próximo? Não. Então, quando você quer algo para a sua vida e você vai lá e pede a Deus, arruma um emprego e você vai lá e vai e compra aquilo que você tanto queria. É difícil? Não é difícil. Agora, é fácil você dizer assim, eu quero a coisa igual fulano e fica dentro de casa com a cabeça, né, olhando para o céu e dizendo, eu queria tanto um carro igual fulano, queria tanto uma casa igual ele. Não. Peça a Deus, Senhor, eu que precisava de uma casa, queria ter um carro, enfim. Mas vá lá, lute com seu suor, porque o Deus disse,
Faça por ti que eu te ajudarei. O Senhor tem bênçãos para mim e tem bênçãos para você. Você não tem bênção para um e outro, não. Somos todos filhos de Deus, amado, querido. Ele ama todos nós, sem fazer distinção de ninguém. Nós fazemos. Fulano tal é bonito, gosto dele porque é bonito. Fulano tal é rico, gosto dele porque ele é rico. Fulano é pobre, não gosto dele. Ele é feio, também não gosto dele. Nós fazemos distinção das pessoas, mas o Senhor não. Ele nos ama com defeito, com nossas qualidades. Que nós temos defeito e nem qualidade. Entendeu? Nós somos assim. Nós somos imperfeitos, mas nós temos nossas qualidades também, né? E o Senhor, Ele é misericordioso, Ele olha para mim, para você, por misericórdia. Ele não olha por nossas misérias, não. Porque se Ele fosse olhar por nosso pecado, coitado de nós. Nós estávamos aqui. Nem falavam, nem andavam. Por quê? Nós andamos, nós falamos, nós dormimos, nós acordamos. Por quê? Pela misericórdia dEle, pelo amor que Ele tem para com todos nós. Nós somos filho amado dEle. E Ele disse que nós somos imagem e semelhança dEle. Que possamos estar honrando aí cada dia a imagem do Senhor aqui na terra e também sendo semelhança dEle. E como é que nós vamos ser semelhantes ao Senhor? Como é que nós vamos honrar, né, a imagem dEle aqui na terra como cristão? E como é que nós vamos ser rosto dEle? É humilde, é com bondade, é com caridade, é com amor, né? É com sinceridade. Então, essa é a honra que nós temos que dar para o Senhor, né? O Senhor, Ele nos chama todos os dias a ser imagem e semelhança dEle. É fácil ser imagem e semelhança dEle. É fácil você falar de Jesus com um irmão seu, do que você ir criticar e julgar, né? É fácil você poder ajudar com um pouco, de que você fazer de conta que não está acontecendo nada, entende? Então são esses os chamados que Deus chamou eu e você para a terra, para ser imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos estar aí pedindo a Ele todos os dias. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Para que eu não seja, Senhor, igual a esses fariseus que vivem buscando de Ti. Eu quero um sinal, eu quero um sinal, eu quero um sinal. O sinal Deus dá todo dia que Ele é Deus. Porque Ele dá o ar que nós respira, sem nós pagar nada. Ele nos dá a noite e nos dá um amanhecer. Isso é prova maior que nós temos de Jesus, né? Não tem que igual a cega, eles fariseus. Está pedindo sempre um sinal. O Senhor não, Ele dá o sinal todos os dias, né? Nossa vida é um sinal, né? Então, Jesus, Ele simplesmente, Ele entrou naquela barca e Ele disse, eles não precisam de sinal nenhum. Ele entrou na barca e Ele foi para o outro lado do mar, entende? Por que o Senhor não deu sinal para os fariseus? Porque os fariseus queriam simplesmente que Ele provasse que Ele era o Salvador. E Jesus não precisa provar para mim nem para você que Ele é o Salvador. Porque prova maior Ele já deu. Ele morreu na cruz por mim, por vocês, por você. Ele morreu na cruz por nós. Que prova maior do que essa? Para nós acreditar que Jesus, Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos dar vida, Ele veio para pegar para Ele os nossos pecados? Precisa de nós pedir sinal ao Senhor? Não precisa, não precisa. Então, que nós tenhamos um olhar, né, de amor, um olhar e uma fé, né, que nós não seja igual àqueles fariseus que vivem botando Jesus todo dia à prova, né? Então, se vem uma enfermidade para a nossa vida, o que é que nós temos que dizer? Senhor, eu vou procurar um médico, eu vou me curar, eu vou tomar remédio, Tu vai me curar porque Tu é Deus, eu sei que Tu vai me curar. Se está uma dificuldade grande em sua casa, em sua família, creia, Senhor, Tu vai mudar
esse lugar, esse ambiente. Tu vai, Senhor, curar fulano, porque tu é Deus e tu podes fazer, sabe? Ter uma fé igual aquela mulher que sangrava, né? Há quantos anos aquela mulher sangrava, tem aquela hemorragia, mas ela falou, se eu tocar na veste dele, eu serei curada. E no meio daquela multidão, daquele tanto de gente, ela tocou na orla, né, que é na barca de Jesus, e Jesus sentiu aquela fé daquela mulher no tocar. Quando ele foi se distanciando, né, e aí foi se afastando das pessoas, ele perguntou para os discípulos, quem me tocou? Os discípulos simplesmente deram a resposta a ele assim, Senhor, como vamos saber se tanta gente te tocou? Ele falou, não, mas teve alguém que me tocou diferente, né? Que você seja também essa pessoa diferente. Que você toque, que você fala assim para Deus, Jesus, eu vou ficar curada. Eu creio, Senhor, que tu vai me dar cura. Eu creio, Senhor, que eu vou sair dessa dívida. Eu creio, Senhor, que eu vou sair desse lugar porque tu vai me tirar daqui. Você tem que ser igual aquela mulher, porque foi através da fé dela que Jesus veio curar. E Jesus também quer mudar cenário. Jesus também quer trazer cura para você. Mas você tem que ser igual aquela mulher, ter uma fé, ter fé que Ele sim faz milagre. Que Ele sim é o Salvador de nossas vidas. Que Ele tem poder de mudar qualquer situação. Qualquer situação, o Senhor Ele tem poder de mudar. Mas Ele só muda se nós somos igual aquela mulher que tem a fé. De dizer, se eu tocar, eu vou ser curada. Então, se nós ser igual essa mulher que tem a fé, Deus muda cenário, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Porque é assim que Deus fez na minha vida. Foi Ele que fez na minha vida tudo isso. Uma mulher que não tinha nenhuma probabilidade de um dia ter filhos, tive 3. E 4, né? Eu vou dizer 3 que estão comigo. Mas meu primeiro bebezinho mora lá com Jesus, né? Então tive 4 gestação. O Senhor quis o primeiro bebê com ele. Está lá, meu bebezinho. Então, aquela mulher, como é que eu disse, não desenganou que eu não ia ter filhos? Eu tenho 3 comigo. E o meu bebezinho que está lá com Jesus, está com ele. Uma mulher que teve um filho batizado dentro do UTI porque não tinha jeito. Meu filho vai fazer 20 anos, está aí trabalhando. Vocês viram no vídeo atendendo, era ele. Né? Está aí perfeito, saudável. E esses 2 milagres que eu estou contando aqui para vocês são esses 2. Mas são milhares de milagres. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Também ninguém dava vida por mim. Os médicos falavam para minha mãe que eu não ia, né? Que eu não ia sobreviver. Eu estou aqui contando para vocês. Então, o que Deus quer de nós é que nós não seja esses fariseus que estejam pedindo prova ao Senhor todo dia, sinal ao Senhor todo dia. Viu? Porque quando nós se torna fariseu, que nós estamos pedindo a prova ali, Senhor, se tu é Deus, tu muda isso. Senhor, se tu é Deus, tu muda aquilo. Nós estamos sendo fariseu. Nós temos que ter uma fé igual aquela mulher. Senhor, tu vai mudar, tu vai transformar. Eu creio, porque tu é Deus. Tu é o Deus daquele que curou aquela mulher. Tu é Deus daquele que libertou. Tu é Deus daquele, né, que levantou Lázaro. Então, tu é o Deus que vai levantar meu filho, que vai tirar meu filho da droga, que vai tirar meu marido da cachaça, que vai tirar meu marido ou meu filho do vício da dívida. Sabe? Deus é esse. E o que Ele quer de nós é esse, que nós sejamos essa mulher. Que nós permaneçamos na terra sendo essa mulher. Não os fariseus. Porque os fariseus, ele não tinha fé. E ele não tinha fé em Deus, ele não tinha uma fé em si, neles, né? Porque poderia Jesus fazer o milagre que fosse. Eles estavam sempre perseguindo Jesus. Eles sempre estavam pedindo a Jesus mais coisas, né? Então, assim, olhe para trás, o que foi que Jesus fez em tua vida. Se Ele fez em tua vida tantas coisas boas, Ele é o mesmo Deus de hoje, que Ele pode fazer muito mais.
Então os fariseus, eles não tinham o poder de estar olhando os milagres, de estar acreditando nos milagres que Deus tinha feito, que Deus vinha fazendo por aquela redondeza, né? Mas eles não acreditavam, eles não olhavam, eles simplesmente eles sabiam o que ele tinha feito, mas eles não acreditavam e pronto, e acabou. Então, muitas das vezes, Deus tem feito tanto milagre na tua vida e na minha, e às vezes a gente fica botando Deus, querendo Deus um sinal, porque isso não está dando errado, porque isso não está dando certo, porque eu estou passando por isso. Isso é ser fariseu, minha gente, isso é ser fariseu. Então, o que o Senhor nos pede é que nós tenhamos fé, que nossa fé é quem muda vidas, quem muda cenários, é quem nos traz cura, é quem nos liberta. É a nossa fé, meus irmãos. Eu vou ficando por aqui agradecendo a todos vocês, né? Quer dizer para vocês que eu me estendi um pouquinho no Evangelho, né? Mas é porque que está falando de fé, né? Da pouca fé que eles tinham. E Jesus simplesmente não deu sinal nenhum para eles. Entrou na barca e disse assim, tchau. Porque eles não acreditavam em Jesus, não acreditavam ali naquele homem que fazia tanto milagre, que fazia tantas coisas boas, e ali eles não viam, eles simplesmente esqueciam, eles só queriam perturbar a mente de Jesus. Na verdade era isso, né? Então que hoje nós não esteja também perturbando Jesus, querendo que ele dê sinal, sendo que ele dá o sinal toda manhã, que é a vida, que ele nos dá o melhor sinal, que é o sopro da vida, que ele abre porta para nós trabalhar, que ele dá saúde, que ele dá o livramento. Então nós não temos que pedir nenhum sinal ao Senhor, simplesmente pedir a ele que nossa fé cresça, que nós venha crescer na fé, né? Para que assim o Senhor venha operar milagres, né, em nossas vidas. Tá bom, meus irmãos? Então a fé é quem nos põe de pé. A fé é quem nos faz viver o propósito, né? Porque com a fé a gente passa o processo e vive a bênção. Então é isso. Que possamos estar aí com fé, né? Igual aquela mulher. Porque ela aguentou o processo e ela conseguiu alcançar a bênção. Conseguiu alcançar o milagre, né? A cura dela. Porque ela no processo que ela estava vivendo naquele deserto, né? Ela sempre teve uma fé ali que Jesus, ele poderia sim fazer o milagre dela quando assim ela tocasse e assim acontecer, né? Que também nós também esteja passando qualquer luta, qualquer deserto, mas que nós esteja com essa fé, dizendo assim, no dia que Jesus quiser tocar nesse problema, ele vai tocar e vai ser curado. Eu estou passando hoje, mas amanhã o Senhor pode fazer milagre. O Senhor pode vir curar, pode vir libertar. E essa fé que Deus quer de cada um de nós. Para que assim nós vivamos, né? As bênçãos e vitórias. Tá bom, meus irmãos? Vou ficando por aqui agradecendo todos os meus inscritos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Só foi mesmo para explicar um pouquinho a vocês, né? Porque o meu sumiço. Mas agora eu não vou ficar sumida mais não. Vocês vão me ver, né? Eu aqui arrumando roupa, organizando para doar. Vocês também vão me ver poucas vezes, né? Como eu disse a vocês no início, eu não sou muito de estar gravando o meu dia a dia, compartilhando tudo, mas eu compartilho um pouco, né? Então, assim, pretendo, né, fazer coisas aqui em casa, compartilhar também com vocês, tá certo? Mas só foi mesmo uma como é que eu quero falar? Uma resposta aí, né, de eu estar tão sumida por cá, tá bom? Fico todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!